reunião pelo Google Meet. É um novo aplicativo, tá? Diferente, né, do Teams, que nós estávamos utilizando, porque o núcleo está em fase de testes, tá? Desse outro aplicativo, para a gente testar as funcionalidades dos dois, tá certo? Então, a gente vai ficar esse período aí até o final do mês de julho fazendo esses testes. Então, os ATPCs da diretoria serão pelo Meet, até o final de julho. Mas agora que a Ana Paula conseguiu, até a minha vai ser. Lascou-se agora, Ana. Porque eu vou utilizar o Classroom e o centro de mídias. Isso aí. Bom, meninas, eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Aqui também nós conseguimos ver mais pessoas ao mesmo tempo, né? Essa é uma parte que o pessoal gosta bastante. Parece que a tela fica mais nítida nesse aplicativo. Eu não consigo visualizar vocês agora. Na verdade, eu não consigo ver nada, né? Somente o PPT. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Tá certo. Então, nosso ATPC hoje é sobre o EMAI, analisando regularidades em sequências numéricas. A PCNP Suzana, mais uma vez, está de apoio nessa reunião com a gente. Suzana, quer dar uma palavrinha inicial? Uma boa noite para o pessoal. E vamos que vamos. Ok. Então, os objetivos da nossa reunião hoje... Patrícia. Oi. Quem é? É a Rosinei. Eu não estou vendo nada na tela, tá escuro. Ô, Rosinei, passa o dedo no... Você está no celular? Isso. Se você passar o dedo aí no centro da tela, muda alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Não mudou? Não. Os demais estão conseguindo. Sim, às vezes ela tem que sair e entrar de novo na reunião, Patrícia. Já aconteceu. Já aconteceu isso na nossa reunião, inclusive, né? Quando nós estávamos testando. Ô, Rosinei, se quiser sair e entrar novamente, aí a gente testa, ver se dá certo. Só que aí o problema é que eu que vou ter problemas para admitir. Bom, analisar atividades envolvendo sequências numéricas presentes no material do EMAI, é o nosso primeiro objetivo. Refletir sobre conhecimentos necessários aos estudantes na resolução das atividades propostas. Refletir sobre a problematização, aqui ficou um errinho, eu vou corrigir depois, que podem ser propostas pelo professor durante o desenvolvimento das atividades. Na verdade, está certo, né? Refletir sobre problematizações. Compartilhar propostas de atividades a partir de jogos. Oi. Patrícia. Rosinei, você está conseguindo ver agora? Ela entrou, ela conseguiu entrar. Ela conseguiu entrar? Tá vendo, então, beleza. Certo. Obrigada, Suzana. E o último objetivo é compartilhar propostas de atividades a partir de jogos matemáticos envolvendo a temática apresentada. Conteúdo, sequências numéricas e jogos matemáticos. E a atividade inicial de natureza permanente, a nossa leitura em voz alta, da Marta Medeiros, Dentro de um Abraço. Vou interromper um minutinho. Dentro de um abraço. Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive e que não me custaria nada reprisar. Num determinado restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito esperado, e principalmente no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel 5 estrelas consegue superar,
A intimidade da gente é irreproduzível. Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar. Num leito de hospital, numa fila de banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador, em meio a um trânsito congestionado, uma cadeira de dentista. E então, somando os prós e os contras, as boas e as más opções, onde afinal é o melhor lugar do mundo? Meu palpite, dentro de um abraço. Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios, e se falta luz, tanto melhor. Tudo que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido, para um recém-contratado? Dentro de um abraço, nenhuma situação é incerta. O futuro não amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que sempre se faz durante esse envolvimento físico, nada há para se reivindicar ou agradecer. Dentro de um abraço, voz nenhuma se faz necessária. Está tudo dito. Que lugar no mundo é melhor para se estar? Na frente de uma lareira com um livro estupendo, em meio a um estádio lotado, vendo seu time golear, num almoço em família onde todos estão se divertindo, num final de tarde à beira-mar, deitado num parque olhando para o céu, na cama com a pessoa que você mais ama? Difícil bater essa última alternativa. Mas onde começa o amor, se não dentro do primeiro abraço? Alguns consideram algo sufocante, querem logo se desvencilhar dele. Até entendo que há momentos em que é preciso estar fora de alcance, livre de qualquer tentáculo. Esse desejo de se manter solto é legítimo, mas hoje me permita não endossar manifestações de alforria. Entrando na semana dos namorados, recomendo para fazer reserva num local aconchegante e naturalmente aquecido, dentro de um abraço que te baste. Então, assim, nós não estamos na semana dos namorados, mas essa leitura é uma leitura gostosa, né, de ouvir. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Onde vocês gostariam de estar neste exato momento? Sinceramente, podem responder, quem quiser abrir o microfone. Queria estar lá no rancho agora, curtindo o rio de Epitácio. Ai, que delícia, relaxando. Relaxando, né? Eu acho que todo mundo gostaria de estar relaxando nesse momento, né, Ana? Eu também. Uma praia, de preferência, que eu amo praia. Elvira. Microfone está desativado, Elvira. Precisa ligar. Ainda não abriu, Elvira. Deixa eu aproveitar essa pausa aí. Ô, Patrícia, como que eu faço para desativar o meu? No centro aqui da tela, está no celular ou no computador, Ana? Celular. Ui! Jesus Cristo, é pedestal. Clica aí no centro da tela. Uhum. Ele apareceu ali, o microfone, na parte inferior. Sim. Aí então esse aqui é meu. Isso. Tá. Tem aqui mensagem no chat, viu, Patrícia? Você pode ler para mim, por favor? A Márcia colocou aqui. Aqui mesmo na minha casa e no EMAI. Amo o que faço. Que bom. Eu também amo o que eu faço, mas olha, agora, assim, depois dessa leitura, Márcia, pensando, depois de ouvir de ouvir ela falar do abraço, de tantas coisas boas, eu sinceramente gostaria de estar em uma praia. Que é o que eu gosto, né? Mais alguém gostaria de colocar? Vocês já conheciam essa crônica da Marta Medeiros? Alguém já conhecia?
Eu já. Eu também já ouvi. Trabalhei com meus aluninhos do terceiro ano passado. Certo. A Marta Medeiros, ela é bastante conhecida, né, pelas crônicas que ela escreve, e ela é considerada uma das melhores cronistas brasileiras. Entrou, Rejane? Ela já está aqui, Márcia. Ela Entrou. está, Já. já entrou. Então, vou voltar para compartilhar a tela. Passamos pela leitura em voz alta. Nós vamos agora para a atividade da pauta, que fala sobre, que é uma análise, né, de algumas atividades do material do EMAI. Então, eu quero que vocês me falem se a imagem aí para vocês está nítida, se dá para enxergar bem. Maravilhosa. Ótimo. Obrigada, Ana. Bom, vocês estão visualizando aí duas atividades do material do EMAI. A primeira, atividade 8.5, ela faz parte do material do EMAI do terceiro ano. E a atividade 13.6 é do material do EMAI do quarto ano, tá? Tá com zoom. Olhando para essas atividades, nós vamos, assim, responder alguns questionamentos, tá? Vocês estão vendo aí que são atividades que envolvem sequências numéricas, diferentes sequências numéricas, e ela foi retirada do caderno do aluno. A primeira questão aí para vocês. Se vocês tivessem que classificar essas atividades em um desses níveis, fácil ou difícil, qual seria a classificação que vocês atribuiriam? Pode abrir o microfone, quem gostaria de falar, ou pode registrar no chat, e a Suzana faz a leitura das respostas do chat, por favor, Suzana. Bem, aqui no chat ainda não temos nada, tá? Ok. Aqui, Márcia colocou fácil. É fácil também. Fácil. Eu também achei fácil. Alguém tem uma opinião diferente? Acho que não, né? Vamos voltar lá na atividade. Bom, olhando para as duas atividades, a gente, assim, à primeira vista, é uma atividade tranquila, né? São atividades tranquilas para o aluno realizar. Então, elas são consideradas atividades fáceis, ok. O que está sendo solicitado aos alunos nessas atividades? Quero que vocês também utilizem o chat para responder, ou se não, pode abrir o microfone para falar. O que o aluno precisa fazer na resolução dessa atividade, né? Para responder à atividade. Ele precisa saber da sequência, né? As quantidades. Uhum. Tem alguma contribuição no chat, Suzana? Não, mais nada. Ok, então o que está sendo solicitado aí para os alunos nessas duas atividades é que completem as sequências numéricas. Ok, até aí. E quais conhecimentos são necessários aos estudantes para resolver essas atividades? O que eles precisam saber previamente?
Precisa saber a própria sequência, né? O que vem antes, o que vem depois, de quanto em quanto está sendo contado. Então, primeiramente, eles precisam saber, né, reconhecer sequências, né, de números, a organização dos números. Mais alguém? Querem que volte na atividade? Nas atividades? Sim. É isso. Saber a sequência de quanto em quanto está sendo contado, o valor posicional de cada número, né? Para eles identificar o valor do número. Sequência, valor posicional. Ele precisa compreender, né, o que é uma sequência de números, né? Sim. Então, se ele já estudou isso em outro momento, não só com números, né, mas ele sabe o que é uma sequência, como se organiza uma sequência, isso também contribui para que ele responda às atividades. E além de conhecer, né, conhecer os números, que é importante, saber contar, né, a contagem dos números também. E será que apenas o preenchimento da atividade garante o desenvolvimento das habilidades? Essas atividades, elas envolvem duas habilidades que eu vou passar para vocês aqui. A do terceiro ano é identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. A do quarto ano, identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural, completando sequências numéricas pela observação de uma dada regra de formação dessa sequência. Espera aí, gente, só um minutinho que travou aqui. Vou interromper e voltar. Pronto, voltou para o slide das questões? Voltou. Eu travei aqui, Patrícia. Não sei se você me pediu ou perguntou alguma coisa. Não perguntei. É que o meu computador também travou aqui. A internet deu um... Ah, tá. Tem algumas observações aqui no chat. Não sei se foi alguma coisa que você perguntou. Pode ler, Suzana. Descobrir a regularidade, ordem crescente e decrescentes, descrever uma a Márcia colocou descobrir a regularidade. A Regiane colocou ordem crescente e decrescentes, descrever uma regra para a sequência. Ok. Aí eu perguntei na última questão, será que apenas o preenchimento da atividade garante o desenvolvimento dessas habilidades pelos alunos, né, de identificar padrões, irregularidades e sequências numéricas? Se ele simplesmente responder à atividade, se eu não fizer nenhum questionamento, será que eu consigo que os alunos realmente desenvolvam essas habilidades? O que vocês acham? O aluno que já tem uma cognição um pouquinho mais para frente até consegue refletir alguma coisa sobre isso. Mas se tiver interferência do professor para pontuar,
Eu acho que eles vão fixar melhor, vão perceber melhor. Isso, Ana. Então, assim, nós temos vários tipos de alunos, né, na sala de aula, e para alguns alunos é importante que essas intervenções sejam bastante pontuais, mas elas são oportunas no desenvolvimento da atividade para a turma toda também. Lógico que nós temos alunos que, muitas vezes, sem a intervenção do professor, vai conseguir fazer a atividade e também, e como a Ana falou, refletir sobre essas regularidades, né? Então, os questionamentos que o professor vai fazer, ele vai contribuir para que os alunos também, aqueles que sabem, né, socializem o pensamento deles, né, o que eles estão, como eles fizeram para chegar nas respostas e completar as sequências. Então, é importante também haver esse momento de problematização junto com a turma. Essas atividades aqui, elas estavam, até o ano passado, na unidade temática de números, né, dentro do material do EMAI. Esse ano, foi, depois do currículo paulista e da BNCC, a álgebra entrou também nos anos iniciais, né? Então, esse conteúdo, essa habilidade, ela faz parte da unidade temática de álgebra, tá? E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas álgebra nos anos iniciais, isso não é muito pesado, como é que eu vou trabalhar isso? Mas, na verdade, a gente está trabalhando aqui com o desenvolvimento, né, iniciando com as crianças a questão do pensamento algébrico, né, de fazer com que elas descubram padrões dentro dessas sequências, descubram esses padrões que se repetem, né, e que elas, num primeiro momento, usando só números, né, a gente não está falando nem de álgebra utilizando letras, mas com essa ênfase na maneira de pensar. A álgebra nos anos iniciais, ela vai abordar muito essa ênfase de levar o aluno a refletir, né, a pensar a matemática e saber representar isso depois, né? Isso vai ajudá-lo lá na frente, quando ele chegar nos anos finais. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns questionamentos que podem ser feitos também durante a realização da atividade. Dentro da própria sequência do EMAI, né, no material do professor, tem lá os encaminhamentos, eu acrescentei algumas coisas, e aí eu quero que seja mesmo uma exposição dialogada, e vocês vão colocando o que vocês entendem, tá? Se concordam. Então, algumas problematizações aí para direcionar a turma. Em relação à primeira parte da atividade, né? Observem o primeiro e o segundo número. O que está diferente? Então, levar o aluno a olhar para os números que já estão na sequência e perceber a diferença entre esses números. Agora, observe o segundo e o terceiro número. A diferença observada se repete, né? Então, o aluno vai perceber ali, poxa, se eu vi que do 22 para o 25 eu adicionei 3, do 25 para o 28, isso também aconteceu? Né? Eu estou ajudando o aluno a refletir sobre esse padrão, essa regularidade dessa sequência. E aí, quais serão os números seguintes? Qual é o segredo, né? Os alunos gostam bastante disso, né? A gente propor desafios, assim, de uma maneira mais lúdica, com vocabulário que se aproxime, que instigue mais a participação. Então, qual o segredo dessa sequência numérica? Como vocês descobriram esse segredo? O que acontece se começarmos a sequência de trás para frente? Então, nós começamos lá do 22. Agora, se eu começar do último número, o que a gente observa? O padrão é o mesmo? Ele mudou? Então, são alguns questionamentos que podem ser feitos durante a realização da atividade. Tudo bem até aqui, gente? Na segunda parte,
Ok, obrigada. Na parte 2 da atividade, o que vocês observam nos números da sequência do item C? Então, lá no item C, 89, 84, 79 e 74. É uma sequência que está em ordem decrescente, né? Os números estão diminuindo. Então, pedir para os alunos compartilharem o que eles estão observando na sequência. No item E, como você pensou para descobrir os números? Eu vou só voltar aqui, porque está tampando aqui o slide. E ele travou de novo. Oh, meu Deus. Tá seguindo aqui o slide. Não, agora foi. Tá. Como você pensou para descobrir os números faltantes? Então, esse movimento de fazer esses questionamentos para ajudar as crianças a refletir sobre essas regularidades da sequência. Tudo bem, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Uma observação, assim, que é interessante, que ela é até apontada no material do EMAI, é que lá na sequência E, da segunda atividade, começa pelo número 0, né, e depois pula para 2020, 2022, e aí, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas são números altos, será que o aluno vai conseguir? Mas muitas vezes ele nem vai se apegar à questão do número ter 4 algarismos, né? Ele vai olhar para o número final. Então, tudo isso são questões que podem ser socializadas, né? Como é que você fez para descobrir, né? Que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Como é que ele fez para descobrir esse segredo dessa sequência, né? Essa regularidade. Ele olhou para todos os números, né? Para os 4 algarismos dos números, ele olhou só para o final. Como é que ele fez para responder? Essa é a atividade do terceiro ano. Agora, a atividade do quarto ano. Lá na habilidade, fala também sobre a questão dos múltiplos, né? Então, lá na atividade do terceiro ano, eu estou trabalhando com regularidades, com sequências numéricas que exploram regularidades com adição e subtração. Aqui, eu já tenho também a questão da multiplicação, né, dos múltiplos. Então, durante a realização da atividade, explorar os números, solicitando aos alunos que indiquem mais de uma operação para justificar a descoberta dos números faltantes. Então, por exemplo, na sequência C da atividade 1, o padrão é adicionar 3. 3, 6, 9, né? Aí o professor pode perguntar, né, que outra operação podemos fazer para descobrir o penúltimo número da sequência? Então, eu posso utilizar uma outra operação para conseguir completar essas sequências? Qual operação seria essa? Que aí envolve a questão da multiplicação. Na parte 1 da atividade, leve os alunos a observarem que na primeira atividade, além do padrão da sequência, todas apresentam números múltiplos, que tem a relação com a tabuada, né? Isso também, muitas vezes, pode ser mais fácil. Eu já tive experiência de trabalhar com as sequências, e quando são sequências de números que já estão na tabuada, que são números conhecidos, os alunos acabam fazendo muito mais rápido, né? E eles justificam, porque isso é a tabuada, professor, então tá mais fácil, né? Na parte 2, leve os alunos a observarem que, apesar de existir um padrão nas sequências, esses números não são múltiplos. Então, na atividade 1, eu posso justificar essa regularidade da sequência tanto pela adição quanto pela multiplicação, porque os números são múltiplos. Já na parte 2 da atividade, eu não tenho essa mesma regra, né? Eu não tenho números que são múltiplos. Tudo bem? Aqui no chat tá tranquilo. Tá certo. Voltando para as habilidades, então. Habilidade do terceiro e do quarto ano.
identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, voltando lá naquela última pergunta de um dos slides anteriores que eu passei para vocês, se eu simplesmente peço que o aluno complete, que ele faça atividade e eu não faço questionamentos, eu não estou trabalhando com ele essa questão de descrever essa regra de formação, né? Eu não sei como é que ele pensou, como é que ele chegou nessa resposta. Então, a gente, para garantir o desenvolvimento da habilidade, é preciso propor questionamentos e problematização na resolução das atividades. A do 4º ano. Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural, completando sequências numéricas pela observação de uma dada regra de formação dessa sequência. Então, aqui já entra a questão dos múltiplos, né, de relacionar com a tabuada. De quais formas nós podemos trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades no ensino remoto? Então, nós analisamos aí algumas atividades do EMAI. Deixa eu sair do modo apresentação. Eu sei que vocês estão trabalhando com as atividades do material, né? Muitos professores estão fazendo, inclusive, videoaula. Outros professores estão interagindo nos horários de aula junto com os alunos, né, propondo questionamentos. De que outra maneira nós poderíamos trabalhar com essas habilidades aí durante o ensino remoto? Vocês gostariam de compartilhar? Eu quero que vocês falem um pouquinho também. Pode colocar no chat, pode abrir o microfone. O que vocês pensam, como é que dá para trabalhar, o que é possível fazer. A Regiane está colocando aqui, eles falam oralmente, mandam áudios, ótimo. Isso a partir das atividades do EMAI, né, Regiane, é isso? Ok. Elvira, Rosinei. Patrícia, Oi, Márcia. essa questão da interação, acho que tem que ter a comunicação do professor com o aluno, nem que for por áudio. Porque só mandar a página para ele fazer, ele não vai entender o que está fazendo. A gente garante, como nós já falamos, né, a gente garante que o aluno responda à atividade, mas a gente não garante, talvez, a compreensão por parte de todos, né, e também o desenvolvimento dessas habilidades que estão no material aí, contidas nessas atividades. Eu estou tendo uma experiência... Desculpa, Márcia. No roteiro de estudo que eu estava analisando hoje, só tem gente colocando. Tá? Deus do céu. Só um minutinho, Ana, vou acabar rapidinho. Alô? Não sou eu, não. Mandar orientação, fazer os questionamentos do EMAI pelo áudio, pelo WhatsApp, no grupo. Então, os alunos respondem com a professora, eu acho que isso é importante. Pode falar, Ana. Isso. Então, as experiências que eu tô são diversas, né? A garantia de interação, de interatividade, de troca, sempre foi meta e algumas vezes eu pude partilhar aqui. Porém, em alguns momentos, a gente vê muita inferência da família. A família quer responder pelo aluno, a família quer fazer... Está na hora da aula ao vivo, lá no Teams, tem mãe respondendo antes do filho. Então, você vê que... por isso que eu falei que avaliar é complicado, né? Porque tem muita inferência do adulto, alguma das vezes, né? Exatamente, Ana, isso acontece mesmo. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né?
que nesse momento de ensino remoto, talvez a gente não garanta que 100% das atividades sejam realizadas pelo aluno, né, autonomamente. Às vezes a família vai querer ajudar, vai interferir, né, quer colaborar, mas essa parte que vocês estão falando aí, né, essa questão da interação, ela faz toda a diferença, né, nós já sabemos que com a interação a gente consegue alcançar e fazer os alunos, mesmo à distância, avançar e continuar com o avanço na aprendizagem. A Rejane colocou aqui, pedindo devolutivas por interação, áudios, vídeos, e eu tenho acompanhado, tá? Agora, sim, muitas vezes a dona Cleusa, a Márcia compartilham, vocês mesmas, né, mandam para mim. Agora eu também acompanho pelo Facebook da escola, então eu sei que tem muita coisa boa acontecendo, a gente sempre acompanha, eu faço questão de acompanhar, e eu vejo que vocês estão, assim, prezando muito por essa parte da interação com os alunos, né? E vocês estão valorizando as devolutivas das atividades que estão sendo feitas pelos alunos e com a colaboração da família. Isso tudo é muito importante e ajuda muito, né, nesse momento de ensino remoto. Quando eu falei de como trabalhar, então vocês citaram a questão da interação, né, para trabalhar com essas habilidades, que é essencial. Se vocês não tiverem mais nenhuma contribuição, eu vou colocar para vocês aqui outras sugestões também de atividades. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Então, em relação a essas habilidades também, a gente pode trabalhar com jogos, né? E agora nós temos muito em alta a questão dos jogos digitais, né? Das plataformas digitais, algumas inclusive sugeridas pela própria Secretaria da Educação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês 2 dessas plataformas que trazem atividades que desenvolvem, né? Que aprofundam ou que muitas vezes introduzem essas habilidades que dá para vocês trabalharem também, como forma até de recuperação contínua, de aprofundamento, e também tem sugestões de jogos que não são jogos digitais, porque a gente sabe também que nós temos alunos que muitas vezes não vão ter esse acesso a essas plataformas e que podem também participar de atividades envolvendo jogos, mas de uma maneira que seja mais acessível aí para todos. Então, eu vou novamente compartilhar a tela. Eu tenho 2 formatos aqui. Vamos ver qual deles a gente vai conseguir compartilhar. Eu coloquei prints da tela no PPT e também gravei vídeo. Agora, o vídeo dessas plataformas, gente, ele foi gravado aqui no meu notebook. O som, ele está com chiado ao fundo, mas se não der para entender, vocês me avisem, tá? Quando chegar no momento de passar, eu peço que vocês me falem. Então, a primeira sugestão é um jogo que não é jogo digital, que se chama Sequência dos Copos. Vocês já conhecem? Não. Esse jogo, ele tem até vídeos na internet, né, sobre esse jogo. Ele é bem, na verdade, ele é feito a partir de cores, né? São colados na parte inferior do copo descartável vários círculos com cores diferentes, e são 2 participantes no jogo, e os participantes precisam, a partir de filipetas que são organizadas com diferentes sequências de cores, eles precisam organizar esses copos de acordo com a sequência apresentada na filipeta. E aí, quem finaliza primeiro, bate palma e vence aquela rodada.
Então, eu fiz, na verdade, uma adaptação desse jogo para trabalharmos com a sequência numérica, tá? Com sequência de números. Então, eu vou colocar aqui para vocês, depois eu fiz um documento Word com as instruções desse jogo, inclusive como fazer, né, como confeccionar e depois como jogar. Então, aí vocês têm uma foto do que pode ser proposto aí nas fichas, que é o que está em amarelo. Então, são exemplos de fichas que a gente pode colocar. Mas isso também pode mudar, vai de acordo com a numeração que for colocada nos copos e com a quantidade de copos. E lembrando que se não for usar os copos, a gente pode trabalhar também só com cartões com números, e aí talvez isso até facilite, porque você pode utilizar números, uma sequência de números maior, números de 0 a 50, por exemplo, e fazer mais cartões. Então, aqui, eu solicitei aí no jogo que os participantes fizessem 12 números de 1 a 12. 2 vezes, né? Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de copos para os 2 participantes. E aí, eu numerei esses copos na sequência de 1 a 12. Criei essas fichas. Essas fichas em amarelo são as que estão aqui virada para baixo. Então, quando o jogo vai iniciar, um dos participantes vira a ficha, que está na parte superior, né, do montinho, e aí ele observa o que está escrito nessa ficha, faz a leitura, e aí é dada a largada para organização dessa sequência de copos de acordo com o padrão estabelecido naquela ficha que foi virada. E aí, quem conseguir organizar os copos primeiro, bate palma e vence aquela rodada. Vou mostrar para vocês um outro aqui, um material que eu falei, que pode ser adaptado, se não for sequência dos copos, pode ser formando sequências, aí vocês podem colocar, sem utilizar copos, pode ser utilizando fichas. Então, o objetivo, formar sequências numéricas a partir de regras, padrões, indicados nas fichas do jogo. Então, número de participantes 2, material necessário, aí como fazer, né, eu coloquei o passo a passo aqui de como fazer as fichas, e aí o como jogar. Um participante de frente para o outro, cada um receberá 12 copos, seguindo a sequência de 1 a 12. Organizar as fichas uma por cima da outra, virando-as para baixo. Para iniciar o jogo, um dos participantes vira a ficha que está por cima, fala em voz alta qual é o padrão da sequência que deve ser formada. Os 2 participantes iniciam a organização da sequência dos copos de acordo com o padrão informado na ficha daquela rodada. O primeiro a organizar os copos deve bater palma ao finalizar. O jogo continua utilizando-se as demais fichas. Ganhará o jogo o participante que venceu o maior número de rodadas. E aí eu coloquei aqui, né, caso a criança queira fazer em uma folha ou um caderno, marcar aí o vencedor das rodadas. Eu dei sugestão aqui de 4 fichas, considerando os números que eu utilizei, mas também daria para propor mais outras fichas com outros padrões diferentes, tá? Então, essa é a sugestão. Depois tem os números aqui, ó, para a criança recortar. E as fichas. Então, essa é a primeira sugestão. Antes de ir para a próxima, até as propagandas estão aparecendo aí para vocês, né? O que vocês acharam? Vocês já tinham visto esse jogo da sequência de copos? A Ana falou que não, né? O que vocês acharam? Querem fazer alguma colocação?
Tudo certo, podemos continuar. Então, vou falar o seguinte, assim, como vó de aluna, essa Ah, questão do jogo, quando é para construir, e assim, a aprendizagem acontece de maneira mais significativa, porque a minha neta, por exemplo, adora fazer essas questões de jogo e jogar, né? Porque a gente tem que jogar junto. sim, foi o que aconteceu aqui ontem. Então, e aí, nossa, é super animada, né? Porque aí aprende brincando, e o tempo que a gente não teria se tivesse na escola, às vezes. Então, a pandemia também ajudou nessa questão, da família se juntar para construir a aprendizagem junto com a criança. Verdade, Márcia. Mais alguém? Suzana? Então, eu vou compartilhar com vocês. Suzana vai falar? Abriu Não, um... tá. Abri só para falar, tudo bem, pode seguir o bonde. Tá. Agora é o vídeo da página do Dragon Learn. Bom, professoras, essa aqui é a página do Dragon Learn. Eu acessei aqui a página a partir do meu e-mail institucional. Eu não tenho uma turma criada, né, vinculada à minha conta, porque eu não estou na sala de aula, mas vocês, quando acessarem com o e-mail institucional, vocês vão conseguir visualizar a sala de vocês. Eu criei aqui uma turma, né, entrando em minhas turmas, vocês vão ver, eu criei uma turma teste aí com 4 alunos, tá? Então, vocês podem aí, clicando nas minhas turmas, vocês verão o nome dos alunos de vocês, o login e a senha dos alunos também ficará disponível automaticamente. Vamos voltar para a página principal. Na página principal, eu tenho aqui terceiro ano, porque a turma que eu criei foi de terceiro ano, tá? E dentro da plataforma, nós temos a atividade de matemática e de inglês. O nosso foco aqui são as atividades de matemática. Então, eu clico aqui em matemática. A unidade temática que nós vamos trabalhar hoje, que eu vou sugerir para vocês, né, que nós já discutimos na pauta, é a álgebra. Mas aqui eu tenho atividades envolvendo outras unidades temáticas, tá? Que todas estão dentro unidades temáticas que nós já trabalhamos dentro do currículo paulista e também propostas na BNCC. Então, eu entro em álgebra, padrões e sequências. São atividades simples, tá? Mas são atividades que reforçam, aprofundam, dão continuidade àquelas atividades que nós apresentamos e discutimos no material do EMAR. Então, a primeira é identificando a sequência. Que é uma atividade para identificar o padrão das cores, 2 cores da centopeia. Então, a criança clica no balde de tinta, clica na centopeia. Terminou, ela vem aqui e clica em pronto. Aí são várias fases e as cores vão mudando, tá? Aí eu vou preencher aqui para vocês observarem a próxima sequência. A próxima sequência é para identificar aqui a sequência dos gatinhos, né, das cores, padrão da sequência
das cores dos gatos. Então, nós temos aí 3 cores de gatos. Quantos gatinhos nós temos aqui no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gatinhos. Então, se a criança perceber que eu começo no gatinho cinza, depois eu vou para o amarelo, eu vou para o roxo. Depois eu começo de novo essa sequência, repetindo essas cores. A criança precisa arrastar o novelo até a metade dessa sequência, para acertar a atividade, para que o encaixe seja correto. Uma sequência de 6 gatinhos, respeitando a ordem das cores. Então, essas são atividades mais simples, tá? E depois vem uma outra etapa, que é a dos cachorrinhos, mas que segue a mesma lógica daquela dos gatinhos. Nós vamos voltar. Uma outra proposta é a continuidade, né, de sequências agora com números, não mais com cores. Então, aí, a primeira sequência é mais simples, a criança digita o número dentro do quadrado. É uma sequência que está indo de 1 em 1. A próxima sequência, ela vai diminuindo. Então, eu subtraio 1, né? E a próxima parte da atividade é uma atividade envolvendo blocos, né? Então, a criança vai perceber, aqui o aluno precisa perceber que a cada linha de blocos, eu aumento 2 bloquinhos. E aí ele descobre qual quantidade de bloquinhos que ele precisa colocar aqui na linha de baixo, e ele vai digitar aqui. Certo? Aqui é a mesma coisa, só que os blocos estão em colunas. Preencheu corretamente, ele vai para a próxima. Finalizou o cartão, né? Envolvendo as atividades de sequência. Voltar. Essas são as atividades para a turma de 3º ano, tá? Que nós temos disponíveis aqui no Dragon Learning, envolvendo padrões e sequências numéricas. Espero que vocês tenham gostado. Para continuar aqui, depois vocês podem explorar mais, né, a página do Dragon Learning, entrando nas turmas, como eu já mostrei para vocês. Tem um portfólio aqui onde vão ficar, vai aparecer aqui para o professor, né? O diploma dos alunos, conforme eles vão resolvendo as tarefas. É bem legal. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Conseguiram entender, visualizar? Vocês viram ali que tinha algumas sequências que são mais iniciais, que trabalham com a questão do padrão das cores, né? Organizar as sequências por cores. Não envolve diretamente a questão do número, mas ela pode, eu quis mostrar para vocês, porque é uma sequência que pode também ser trabalhada antes de trabalhar com a sequência dos números, ou para aqueles alunos que a gente precisa retomar, né, aprofundar mais o desenvolvimento dessas habilidades que envolvem sequências numéricas e esses padrões, né, de sequências. A outra é da plataforma Matific.
hoje mais um jogo, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Querem que aumente o volume? Tá bem baixinho, Eu achei Patrícia. que ficou bem baixinho, né? Eu vou aumentar o volume. É por causa do chiado, eu não quis aumentar muito na hora, mas ficou baixo. Se trabalhar com sequência numérica, que está disponível aqui no matific.com. Bom, meninas, eu vou mostrar para vocês hoje mais um jogo, né, para se trabalhar com sequência numérica, que está disponível aqui no matific.com. Então, eu entrei lá no Google Chrome, digitei Matific, teclei Enter, e aí abriu já as opções, né, matific.com, cliquei nele e abriu essa tela. Então, aqui, nós vamos entrar em iniciar a sessão. Quando vocês clicam em iniciar sessão, abre esta página aqui. Eu acho mais simples a gente já fazer o login pela Microsoft. Se você estiver com seu e-mail institucional aberto, ele vai entrar diretamente. Então, eu vou clicar aqui, login pela Microsoft. Vou esperar um pouquinho, ele está rodando. Olha lá, abriu. Então, aqui dentro do Matific, entrou já com o meu login, Cristina. Eu tenho aqui na barra superior, início, gerenciamento de turmas, de conteúdos, relatórios, ajuda. E aqui nessa página inicial aparece a turma que você está cadastrada, né, a sua turma. No meu caso aqui aparece segundo ano D, porque é uma turma que eu tenho na minha sede, que nesse momento está com outro professor. Então eu venho aqui e nós vamos entrar em conteúdo. Quando eu entro em conteúdos, minha turma, os alunos da turma, né? E aí eu posso visualizar todas as atividades que eu já propus para minha turma. Como a gente não fez nada ainda, né? Eu não atribuí, não tenho essa parte com as turmas, né? De propor atividade, pois não tenho turma, então a gente não vai utilizar. Então, nós vamos aqui em relatórios. Na parte de relatórios, vocês viram aqui que abre aqui em cima o programa Matific, o currículo, o livro didático. Nós vamos entrar agora em currículo. Eu seleciono a turma que eu quero, quarto ano. Eu vou utilizar aqui, vou entrar em base nacional comum curricular. Mas se vocês clicarem, nós temos outras opções, né? Currículo de São Paulo, as habilidades de matemática, os PCNs, avaliação diagnóstica de entrada em São Paulo. Nós vamos usar para entrar neste jogo, que eu vou mostrar para vocês, a base nacional comum curricular. Aí eu desço um pouquinho, rolo a página e vou entrar em uma das unidades temáticas aqui. Para a nossa atribuição de hoje, a unidade temática é álgebra. Então, venho aqui na flechinha, e aí vão aparecer algumas atividades que vocês podem propor envolvendo essa unidade temática. Tem várias opções, tá? Então, tem o quadro de 100, eleve o padrão, sequência de números inteiros. Bem, são várias opções. Aqui vocês vão escolher a que vocês consideram que está de acordo com o que vocês estão buscando. Vamos entrar nessa daqui, na 2. Quando eu abro o jogo, essa visualização aqui é a visualização do professor. Tá? E aí tem dicas de como você encaminhar essa aula, você pode compartilhar
com outros professores, você pode colocar no modo apresentação e transmitir para a sua turma também. Então, aqui tem umas dicas, né, que você pode ir propondo durante a aula, se você for fazer ao vivo. E a visualização do estudante. Então, aqui eu tenho uma sequência que está indo. Aqui é a visualização do professor. Tá? E aí tem dicas de como você encaminhar essa aula, você pode compartilhar com outros professores, você pode colocar no modo apresentação e transmitir para a sua turma também. Então, aqui tem as dicas, né, que você pode ir propondo durante a aula, se você for fazer ao vivo. E a visualização do estudante. Então, aqui eu tenho uma sequência que está indo seguindo um determinado padrão, né, assim como nós vimos lá nas atividades do EMAI. Aqui o aluno precisa colocar a quantidade certa de bloquinhos, né, de barrinhas, para seguir o padrão correto, que no caso dessa sequência é sempre adicionando 2. Então, ele vem aqui, 2. E aí o aluno acertou, passa para a próxima fase, tá? Então, aí as sequências, elas vão mudando conforme vai passando de uma fase para outra. Então, esse é um exemplo de sequência. Vou fechar aqui para mostrar para vocês a outra sequência numérica, que é essa daqui, número 3. Então, mesma coisa, eu tenho a visualização do estudante, do professor, e maior. Essa daqui eu já tenho um grau maior de dificuldade, porque eu tenho 2 barrinhas, né, para completar. E aí o aluno descobre qual é o padrão e completa a sequência. Então, aqui, ele está indo de 7 em 7. Né? Então, o aluno, vamos supor que o aluno completou. Vamos supor que ele completou errado aqui. E aqui ele completou assim. No local que a resposta dele está incorreta, né, que não foi a resposta certa, o bonequinho não passa, ele não consegue pular. Então, ele vai para a segunda tentativa. E aí, deu certo. Então, essas duas atividades aqui são as atividades que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? E aí vai aumentando o nível de dificuldade, você pode propor tanto para o terceiro quanto para o quarto ano. Era isso, meninas. Então, agora foi, né? Conseguiram visualizar até o final. Ai, Google Meet. Bom, meninas, essas foram, né, as atividades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês viram aí que são sequências diferentes, né? São plataformas que apresentam as sequências em formato diferenciado e que podem ser trabalhadas com os alunos nesse contexto remoto, ou, se não é possível trabalhar, né, a gente pode também acrescentar atividades complementares que envolvem sequência didática a partir do livro didático que vocês já têm, pode ser também com jogos que não são digitais, né, eu sei que criatividade não falta,
a todas vocês. São propostas e sugestões para apoiar o trabalho de vocês aí na sala de aula, virtual neste momento. Alguém gostaria de colocar alguma contribuição? Falar sobre os jogos, sobre a plataforma, já utilizou, já entrou? Ô, Márcia, enquanto o pessoal vai pensando, eu tenho uma coisinha para te falar em relação, aliás, uma colocação, né, para fazer em relação à entrada no Matific. Eu lembro que você me passou, né, que a professora não estava conseguindo acessar, eu entrei também, aconteceu a mesma coisa. Mas aí, eu tentei o acesso pelo login do e-mail institucional, e aí funcionou. Então, pode compartilhar com a professora. Não sei se ela conseguiu entrar. No dia depois, voltou tudo ao normal. Ah, tá. Então, e é muito boa as plataformas. Eu conheço, mas o Dragon, eu lembro da Isa, que ela pedia tantos quintos anos participar quando ela era PCNP, mas eu não acompanhei de perto. Eu acho que o Matific, ele tem mais atividades que o Dragon. Ele traz mais, e ele tem o EMAI lá dentro também, né? Você pode selecionar o material do EMAI, do ano que você quer, e também do volume. E aí você vai para a sequência que você deseja trabalhar. Então, tem atividades que complementam o trabalho com o material do EMAI. Eu já entrei. Oi, Ana. Eu já entrei no Matific, acho que já tem um mês, mais ou menos, atrás. E aí a única coisa que faltou foram o restante da minha turma. Tinha só 15 alunos. Passaporte para esses 15. Aí eu teria que colocar eles lá para a gente conseguir ter a aula. Nossa, é um monte. Faltavam quantos alunos, Ana? Faltavam, acho que 7, 8 alunos, pouquinho, mas ficaram faltando. Como a gente estava no processo de adaptação do Teams, eu não dei prosseguimento no Matific, né? Mas a gente vai usar sim, já estão se preparando, já foram lá fazer os testes e ficaram bem curiosos assim para essa aula. Eu adorei. É bem legal, assim, é que a gente precisa de bastante tempo para explorar todas as funcionalidades, né? E aí, para vocês que têm as turmas, isso fica mais fácil também, fica melhor, né? Então, muitas vezes, o Dragon Learn eu já conhecia, porque eu entrei, né? E coloquei algumas atividades para o meu filho fazer, né? Então, algumas funcionalidades a gente acaba conhecendo, porque a gente vai pesquisando. Mas o Matific eu comecei a explorar mais agora também, né? Existem outras plataformas também que poderiam ser sugeridas aqui, mas essas são as que nós, enquanto professores, né, da rede, temos esse acesso pelo e-mail institucional, os nossos alunos também conseguem acessar grande parte do conteúdo, né, de forma gratuita, porque tem parte desses conteúdos de atividades da própria plataforma que, se não fosse por essa oportunidade, né, de utilizar aí o RA, o nosso acesso pelo Estado, a gente não conseguiria acessar todas as atividades. Então, assim, são sugestões para apoiar o trabalho de vocês, tá? E para apoiar o trabalho com as sequências numéricas. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso ATPC, ele está chegando ao fim, tá? Eu vou deixar esse tempinho para vocês, se quiserem falar alguma coisa, fazer um comentário sobre a ATPC, e vou disponibilizar para que vocês também possam responder aquele formulário de participação e avaliação da ATPC, tá? A Rejane colocou aqui no chat: tive que baixar esse aplicativo, não sei até quando meu celular vai aguentar. Rejane, eu também
estou aqui com o meu celular pedindo socorro, porque ele está muito cheio também com vários aplicativos e mensagens que chegam, os arquivos, documentos. O meu também está ficando sobrecarregado. A gente vai fazer esse teste aí, não sei se, acho que você não estava no momento que eu falei, nós vamos fazer esse teste com o Meet até o final do mês de julho, para ver se vamos ficar com o Meet ou com o Teams, tá? Estamos aí em fase de teste para ver qual dos dois vai ser melhor aí para as nossas reuniões. A única coisa do Meet é que ele tá caindo muito, né? Então, isso não aconteceu com a gente no Teams, né? Então, assim, algumas pessoas têm problema com o Teams, outras não, outras com o Meet, eu não sei o que acontece. As telas, por sinal, apareceram melhores aqui.